Chevrolet do Brasil lançou nesta semana a nova Montana Cabine Dupla 2023 e agora revelou todos os preços de todas as versões. Então, em fevereiro de 2023, os preços da nova Montana são os seguintes: o modelo de acesso é a Montana 1.2 Turbo com transmissão manual a R$ 116.890. Imediatamente acima, temos a Chevrolet Montana LT 1.2 Turbo, também com transmissão manual, a R$ 121.990. A primeira versão automática é a LTZ 1.2 Turbo automática a R$ 134.490. E por fim, temos a Montana Premier 1.2 Turbo automática a R$ 140.490. Nestas imagens agora estamos mostrando a Montana Premier nas cores azul metálico escuro e vamos mostrar também mais à frente também a Montana Premier versão top de linha 1.2 Turbo automática na cor prata Switchblade. Lembrando que todas as versões da Montana são equipadas com motor tricilíndrico 1.2 Turbo Flex com 133 cavalos, 210 Nm de torque, quando abastecido com etanol, com gasolina 132 cavalos. A Montana automática ela acelera de 0 a 100 em 10,1 segundos, já a manual acelera de 0 a 100 em 11,7 segundos. O consumo da automática é de 11,1 km por litro de gasolina na cidade, 13,3 km por litro na estrada. Já a versão manual tem consumo de 12 km por litro em cidade, 13,6 na estrada. E agora vamos a uma apresentação da nova Montana e também um test drive. A configuração Premier é um prata, né? Um cinza claro, muito bonita. Na minha opinião, é a tonalidade mais bonita. Por conta dos diferenciais, né? Você tem aqui, ele identifica bastante essa nova assinatura visual da Chevrolet em âmbito mundial, que você tem o sistema de posicionamento diurno separado do farol principal, então ele acaba destacando, assim como o elemento em Dark Chrome, as rodas também em Dark Chrome, então ele dá um aspecto, eu acho que a cor realmente mais bonita, na minha opinião, é realmente essa prata, mas a branca também ficou bonita, todas as cores são bonitas, né? Mas as cores escuras acabam escondendo um pouco dos detalhes, né, de design, né? Lembrando, é uma picape com 4,72 m de comprimento, 2,80 de entre-eixos, 4,72, 2,80 de entre-eixos, ela tem 1,66 m de altura, ela é cerca de 8 centímetros mais baixa do que a Toro. E a largura dela é de 1,79 m. Tá? Então é uma picape que tem um porte bem interessante, um pouco menor do que a Toro, mas ela impressiona bastante em termos de size impression. Você tem aqui a caçamba com abertura também com amortecedores. Você tem aqui uma conexão de 12 volts, iluminação dupla no interior da cabine e o sistema multiflex aí que permite múltiplas configurações para a usabilidade da caçamba. Então, muito bonita essa picape nova Montana 2023 na configuração Premier. O espaço muito bom por conta de ser uma picape com 2,80 m. Na parte traseira você tem aqui uma conectividade de 12 volts mais duas portas USB. E aí o volante muito parecido com o do Tracker, volante multifuncional, comandos do controle piloto automático, uma central multimídia, MyLink 3, com conexão LTE e permite você colocar até 12 dispositivos via Wi-Fi, compartilhar a internet dele, um ar-condicionado com dupla zona de climatização, 6 airbags, controle de estabilidade, controle de tração. Muito legal, painel aí com revestimentos em material macio. É um carro realmente com um acabamento interno que impressiona, bem típico de SUV. Revestimento em couro. Lembrando que essa versão e a versão LTZ, elas são automáticas. Tem duas versões ainda abaixo, que é a Montana 1.2 Turbo, modelo de acesso. Com o mesmo motor 1.2 turbinado, 133 cavalos, transmissão manual. Há uma versão imediatamente acima que é a LT, também com o mesmo motor e transmissão manual. A versão LTZ, automática, e essa que é a top de linha Premier. Essa picape está chegando às concessionárias da Chevrolet do Brasil a partir da segunda quinzena, certo? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, se inscreva no canal, dá um like no vídeo, compartilha nas redes sociais. Um abraço. Então, avaliação dinâmica da nova Montana 2023, configuração Premier. Ela é um modelo top de linha, então ela tem aqui a partida
por botão. Transmissão automática, vamos ver como que ela se comporta aqui em utilização urbana, né? É um carro com 4,72 metros de comprimento, tem 2,80 de entre-eixos. Então é um carro com dimensões muito próximas de um sedã médio, como se fosse um Corolla, um Civic, um Jetta, né? Principalmente em termos de comprimento. O entre-eixos dela é um pouco maior, 2,80, mais ou menos o entre-eixos de um BMW Série 3, né? Então é um carro que ele, de certa forma, está muito adequado para utilização urbana. Quem está acostumado com dimensões de um sedã médio, como um Corolla, a Fiat Toro está muito adequada nesse sentido, em termos dimensionais, para a utilização urbana. Ela, nesse sentido, ela é melhor, por exemplo, que a Toro, que mede 4,94. Então ela é cerca de 22 centímetros menor do que a Toro, né? E ele é esse modelo aqui, assim, logo em cidade, o que a gente percebe, realmente o motor é muito ágil, é um motor 1.2 turbo, com uma transmissão automática de 6 velocidades, mas essa picape, ela ficou muito leve, né? Então é um motor com 133 cavalos, 21,4 kg força média de torque, mas é um motor uma picape leve com cerca de 1.300 kg. Então ela é muito ágil em utilização urbana, ela responde muito rapidamente, então isso dá agilidade para o uso urbano. Ao mesmo tempo, o posicionamento de dirigir aqui é típico de um SUV, né? Você fica... Aliás, ela não nega, a hora que você começa a dirigir, apesar dela ter alguns diferenciais em relação ao Tracker, não nega que se trata de uma plataforma compartilhada com o Tracker, que é bom, né? É uma plataforma já muito testada, e de um SUV, o SUV da GM, que até o ano passado acho que foi o SUV mais vendido do Brasil. Então, ela não nega que se trata do Tracker, né? A plataforma, né? E isso acaba dando uma familiaridade para quem está acostumado com esse carro, mas ao mesmo tempo a característica que marca realmente é a da elevada posição de dirigir. Você pode observar aqui que realmente você fica numa posição de dirigir bem elevada. Então, para uso urbano, eu considerei a nova Montana bastante interessante, adequada. É um carro, apesar das dimensões relativamente elevadas, ela acaba sendo ágil, você consegue estacionar em vagas convencionais, vagas médias, né? Então ela é bem interessante, gostei bastante dessa nova Montana em uso urbano, tá? Então, pessoal, aqui a gente está na BR-116, agora fazendo o teste da Montana, da nova Montana Premier em rodovia, né? É uma rodovia aqui que a velocidade é 110 km por hora. Então você tá o piloto automático para 110, né? Você chega a 110 km por hora e tem por meio desse comando multifuncional aqui, você seta a velocidade, sentou 108, aí você vai subindo gradativamente aqui. Como a gente sabe que tem um erro, né? Dá para colocar aí até 112, 114, e não vai ter problema, você vai estar dentro da velocidade legal, né? Então, impressão aqui da Montana em estrada, né? Ela transmite uma sensação de solidez estrutural, estabilidade direcional. Vocês podem observar que aqui está um pouco curvo, né? A gente está numa curva de raio longo, mas a hora que a gente chega numa reta, você pode soltar o volante, que ela mantém a estabilidade direcional. Então isso é bem interessante. O posicionamento de dirigir elevado também é bem legal, né? Porque te dá uma ampla visão sobre o que está acontecendo aí na estrada. Aqui, ó, vamos soltar. E ela mantém a estabilidade direcional, é bem interessante isso, né? É um carro que é bem agradável e olha, é um motor tricilíndrico, né, com 133 cavalos, e vocês podem observar que a gente está aqui realmente com pouco ruído interno. Então permite aqui, se você quiser ouvir uma música numa boa, baixo ruído interno, e isso é interessante. Eu estou gostando.
A direção, quando você chega em estrada, é uma direção com assistência elétrica, então a progressividade da direção reduz, né? Ele reduz a assistência à medida que a velocidade cresce, né? Então, com isso o volante fica um pouco mais pesado em estrada e isso acaba dando também mais segurança. Um aspecto interessante aqui da nova Montana, se eu não me engano, eu acho que essa é a única picape que tem aqui o sensor de ponto cego. Vocês podem observar aqui, ó, quando a gente dá a seta, ela tem um indicador aqui nos dois retrovisores. Isso é interessante, porque tem sensor de ponto cego nos dois retrovisores. Então, quando você dá a seta, que você vai mudar de faixa, mas ele detecta que tem um carro aqui no lado ou direito ou do lado esquerdo, ele sinaliza ali por meio de um LED, informando para você que existe um carro na pista. Então, bem legal. O piloto automático aqui funciona muito bem, sobretudo para a estrada, então realmente ele é agradável. A gente pode simular também uma retomada de velocidade, quer ver? Então vamos supor aqui, eu estaria a 80 por hora. Aí eu quero fazer uma retomada de velocidade. Então a gente vai pisar até 120. Aí eu piso com tudo, ele já faz o kickdown. Aí você consegue fazer a ultrapassagem de uma forma realmente bastante segura e interessante, né? Porque é uma picape, mas o comportamento dela realmente aqui é de carro, porque um ponto muito importante que normalmente picape, né, ela pula bastante, sobretudo em estrada, né, por conta de ajustes específicos de suspensão, mas a GM, a Chevrolet do Brasil, eles fizeram um ajuste específico. Essa picape, ela tem uma suspensão independente com eixo de torção, mas ela tem duplos batentes na traseira. Com isso ela consegue aí esse comportamento que em utilização de estrada é uma picape, mas ela tem um comportamento muito agradável. Ela não pula, mesmo quando você passa em irregularidades de piso, a pista também está um pouco ondulada, você não percebe ela pulando. Então o comportamento dela é muito similar ao de um automóvel, e nisso acaba favorecendo o conforto, né? Bom, pessoal, então aqui a gente fazendo uma avaliação já da nova Montana numa estrada bem mais... Não é uma estrada, uma autoestrada, né? Aqui é uma estradinha mais vicinal, de velocidade mais baixa, com curvas bem acentuadas, né? Ela é mais estreita também. Então a gente avalia também o comportamento nessa situação. Aqui ela exige, esse tipo de estrada, uma certa agilidade, e exige também uma estabilidade em curvas de baixa velocidade, né? E ao mesmo tempo tô gostando da Montana, até mesmo por conta do... se mantém, né, uma picape silenciosa. A direção, evidentemente, numa velocidade menor, ela já vai ficando mais leve, mas muito agradável, né? Uma picape aqui, eu tô com uma pessoa, só tô eu dirigindo o carro. A estrada é realmente muito bonita, aqui é a Serra da Graciosa, no Paraná. E o consumo agora melhorou para 12,7 km por litro, né? Lembrando que aqui a gente está numa utilização rodoviária, mas utilização em piso paralelepípedo, né? Evidentemente, se tivesse molhado, teria que tomar cuidado. Mas, novamente, nesse tipo de piso, né, que é mais regular, você analisa aqui como é que fica a suspensão. E realmente a suspensão, ela não é um carro que pula. Assim, tradicionalmente picape estaria pulando aqui, tá? Se fosse uma picape convencional, estaria pulando. E aqui não está. Outro aspecto interessante, o silêncio, né, interno. Apesar que evidentemente é um carro zero, né?
mas a gente não ouve nenhum ruído de peça nem nada, né? Uma coisa que eu achei que assim, poderia se colocar, né, o piloto automático adaptativo, né? E um recurso bem interessante de conforto, né? Mesmo, essa picape está muito direcionada para esse tipo de, né, para conforto, né?